Ter um encontro com a santidade de Deus nunca é algo leve. A gente vive num tempo em que muita gente pensa que Deus é só abraço, só consolo, só paz. Mas, quando você lê a Bíblia, não é isso que acontece quando alguém realmente encontra Deus. As pessoas tremem. Algumas caem com o rosto em terra. Outras gritam, estou perdido. Por quê? Porque a santidade de Deus confronta tudo o que a gente é. Ela abala, expõe, desnuda. Coloca cada um no seu lugar. E é por isso que tanta gente tenta suavizar o retrato de Deus. Falam só do amor, escondem a justiça, ignoram a santidade. Mas quando você olha para a Bíblia, o padrão é outro. Quanto mais justa a pessoa, mais ela treme diante de Deus. Isaías tremeu, Abacuque tremeu. E não foi porque Deus era cruel, foi porque eles viram quem Deus realmente é. E quem vê a santidade de Deus não sai em paz com o próprio pecado. Quando Isaías vê o Senhor, a primeira coisa que ele faz não é pregar. Ele não aponta o dedo para o povo. Não diz, ai de vocês. A primeira profecia que sai da boca dele é contra ele mesmo. Ai de mim, estou perdido. Isso é um oráculo de juízo. Mas não para o povo, para ele. Isaías entendeu ali na hora que a santidade de Deus não permite maquiagem espiritual. Não tem como disfarçar. Deus não vê como os homens veem. Ele não julga por aparência. E Isaías sabia disso. Ele não se comparou com o povo. Ele se comparou com Deus. E quando isso acontece, a única coisa que sobra é o ai de mim. É o juízo começando pela própria casa, pela própria boca. Sou um homem de lábios impuros. Mas por que ele fala dos lábios? Porque as palavras revelam o coração. Ele sabia que tudo o que sai da nossa boca vem de dentro. Jesus mesmo ensinou isso. O que sai da boca é o que contamina o homem. Nossas palavras mostram quem a gente é de verdade. E Isaías era profeta. A missão dele era falar em nome de Deus. Mas mesmo assim, quando viu a santidade, ele percebeu, até o que eu falo é impuro diante dele. E ele não se isola nessa confissão. Ele diz, e habito no meio de um povo de lábios impuros. A santidade de Deus expõe tudo. O profeta, o povo, o interior, o exterior. Ninguém fica de fora. Sabe por que tanta gente se sente confortável com seus pecados? Porque vive se comparando com os outros. A gente pensa, eu erro, mas tem gente bem pior. Como se Deus fosse dizer, tá tudo bem porque fulano pecou mais que você. Mas Deus não julga com base nos outros. Ele julga segundo a própria justiça dele. Não tem essa de ninguém é perfeito. Isso não é desculpa diante do Deus Santo. Isaías entendeu isso. E Jó também. Jó disse, com os ouvidos eu tinha ouvido falar de ti, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É isso que acontece quando a gente para de olhar para os lados e começa a olhar para Deus. Depois do ai de mim, vem a brasa. Um dos serafins voa até o altar, pega uma brasa viva com uma tenaz e toca os lábios de Isaías. Isso foi mais do que simbólico. Foi real, intenso, purificador. E o anjo diz, a tua culpa foi removida e o teu pecado perdoado. A santidade que expõe é a mesma que limpa. E só depois disso Deus fala, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Percebe a ordem? Primeiro ele é quebrado, depois ele é purificado. E só então ele é chamado. Isso não é só sobre Isaías, é sobre todos nós. A vida cristã não começa no serviço, começa no arrependimento. A missão não nasce da vaidade, ela nasce da graça. Porque quem foi tocado pela santidade de Deus, quem sabe o que foi perdoado, não consegue mais ficar parado.